Sabe aquele boy que sua mãe não gosta, que suas amigas mandam você ter cuidado porque é um boy lixo e mesmo assim você investe no embuste? É mais ou menos essa a história do balé de Gisele. Vem que hoje eu vou te contar tudo sobre essa história que marcou a era do romantismo. O balé Gisele estreou no dia 28 de junho de 1841, teve como seus coreógrafos Jules Perrault e Jean Coralie e teve como seu músico Adolphe Adam. E essa primeira versão estreou no Teatro do Ópera de Paris. A história desse balé foi escrita por dois escritores chamados Théophile Gautier e Benoît de Saint-Georges, e eles se basearam em uma lenda alemã, na qual falava que mulheres que morriam antes do casamento se tornavam espíritos durante a noite e amaldiçoavam os homens na floresta, fazendo com que eles dançassem até a morte. E vocês vão ver que é isso que acontece no nosso balé. Nessa época, mais ou menos de 1800, o pessoal estava super fascinado pelo supernatural. Antes do balé de Gisele, teve o balé La Sylphide, que foi o grande marco do romantismo, o primeiro balé do romantismo, e nesse balé a gente pode ver a Sylphide, que é um ser místico, um ser mágico que aparece durante a noite, e o pessoal ficou muito fascinado e queria mais histórias nesse estilo. Então, Gisele foi criado após La Sylphide e também vai estar nessa era do romantismo porque vai ter idealização do amor, vai mostrar o amor de uma maneira impossível e vamos ter novamente a idealização da mulher como um personagem inalcançável, como ideal de beleza, feminidade e leveza. Então todas essas características vocês vão ver dentro desse balé e também a dualidade dos vivos e dos mortos, que no caso são os espíritos das Willies. Eu vou entrar mais nesses detalhes quando eu estiver falando da história. Mas essas são as principais características de um balé romântico. E já uma outra curiosidade, tanto em La Sylphide como em Gisele, em outros balés, vocês vão ver o famoso tchutchu branco, aquele tchutchu branco mais longo, que ficou também conhecido como tchutchu romântico, devido a ser usado nessa época, porque ele demonstrava muita leveza, suavidade e geralmente é usado nesse ato branco, que é onde mostram os espíritos e os seres sobrenaturais que existem nos balés. Na versão original a gente teve a Carlotta Grisi, que é uma bailarina super famosa como a Gisele, ela foi a primeira Gisele, e ela conseguiu lidar muito bem com a dualidade desse personagem. Vocês vão ver que no primeiro ato a Gisele é super alegre, ela tem movimentos muito rápidos, muito precisos, e no segundo ato ela vai mostrar toda a leveza e suavidade da Gisele, que já está morta. Então é um personagem muito desafiador para a bailarina e a Carlotta Grisi foi esplêndida nesse papel. E quem foi o primeiro Albrecht da história foi o Lucien Petipa, que é inclusive irmão do nosso queridinho Marius Petipa. Inclusive o Petipa, anos depois, fez a sua versão do balé Gisele. E tivemos também outros coreógrafos que remontaram esse balé. Até hoje em dia temos várias versões. No finalzinho do vídeo vou falar pra vocês sobre isso. E antes de eu começar a contar a história do que acontece em cada ato, vou falar um pouquinho dos personagens principais dessa história. Esse balé é dividido em dois atos, e basicamente o primeiro ato se passa na vila da Gisele, da vila dos camponeses. Esse balé vai se passar lá no interior da Alemanha, em mais ou menos 1400, e o segundo ato é o ato branco, que vai passar lá no cemitério onde existem as Willies, que são os espíritos das mulheres que morreram antes do casamento e morreram por amor. Os personagens principais dessa história são a Gisele, obviamente, né? Ela é uma camponesa, e ela tem problema no coração, então vocês vão ver várias vezes ela começa a dançar, fica muito cansada, fica com falta de ar. Imagina se ela estivesse dançando de máscara, hein, gente? Só essa observação aqui. Então a Gisele é a nossa camponesa e a personagem principal dessa história. Nós temos o Albrecht, que também é conhecido como Lois, porque ele é um rico, ele é um nobre e ele se disfarça de um camponês Lois para poder conquistar o coração da Gisele, mas vocês vão ver que tem muita treta aí por trás desse cara. A gente tem o Hilarion, que é um camponês que é super apaixonado pela Gisele, mas ela não liga muito pra ele. E ele segue lá, gostando dela, mas sem ela gostar dele de volta. A gente vai ter a Mirta, que é a rainha das Willies, ela é a Willy principal, ela que comanda o segundo ato. E, novamente, falando um pouquinho mais das Willies, elas se vestem todas de branco, elas têm asinhas, e elas são essas mulheres que vão obrigar qualquer homem que apareça lá no cemitério dançar até a morte. Gente, eu achei fenomenal isso, reunir as amigas, obrigar todos os boys lixos dançarem até a morte.
E a gente também tem a Batilde. A Batilde, ela é noiva do Albrecht, porque ele é um nobre e ele está noivo, gente. Essa história só fica mais maluca, né? Porque ele engana a Gisele o tempo inteiro. Na verdade, ele é noivo e ela está grávida. Então, assim, vai vir muita confusão por aí. Esse é o Albrecht, vocês vão ver essa roupa dele de nobre e rico e depois vocês vão ver a transformação. Esse é o Hilarion, o boy que gosta da Gisele, mas ela não quer nada com ele. A gente vai ver essa famosa cena desse PDD que o Albrecht bate na porta da Gisele, ela sai toda feliz e contente e chega esse momento que eles se encontram, rola aquele climão quando você encontra o crush pela primeira vez e ele já está o quê? Todo emocionado, ele fala o quanto ela é linda, o quanto ele ama ela e ele promete amor e ela fica, amigo, seu louco, não promete nada. Vamos ver o que a Florzinha diz. E ela faz essa cena do bem me quer, mal me quer e ela vê que vai dar errado. Ela devia ter acreditado na Florzinha. Daí ele vai, arranca uma pétala, mostra pra ela que vai ficar tudo bem e eles dançam. Novamente temos o Hilarion se declarando pra Gisele, mas ela não quer nada com ele. Temos as danças dos conjuntos. Os conjuntos desse balé, gente, são lindíssimos dos camponeses que moram na vila da Gisele. E ela tem esse problema no coração, então direto vocês vão ver ela ficando cansada. Daí nós temos essa cena que ela apresenta o boy pra mãe dela, mas a mãe dela não gosta, já tá com um pressentimento ruim e fala que ela vai morrer. E ela começa a contar uma história muito macabra, que ela vai falar que lá na floresta, dos túmulos do cemitério, vão aparecer espíritos de mulheres quando anoitecer. Todo mundo já fica bem chocado. Ela mostra que elas têm asinhas e ela faz essa posição que remete às Willis. E ela fala que homens, quando caminharem lá pela floresta, a Mirta vai apontar para eles e vai falar que eles têm que dançar até a morte. Todo mundo fica assustado com essa história, mas continuam dançando como se nada tivesse acontecido. Temos essa coreografia muito famosa que é o pas de deux dos camponeses. Pode ser feito ou um pas de deux ou um pas de trois, e nesse caso foram 3 pas de deux. Acaba nessa dança, todo mundo vai embora para suas casas e a mãe da Gisele tá de olho no boy lixo. O Hilarion tá com uma suspeita que tem alguma coisa errada e ele vai descobrir o que tá acontecendo. Nesse meio termo vão chegar os nobres lá na vila da Gisele. Eles vão chegar de uma caça, vão pedir água, enfim, vai ter muita gente chegando e a gente vai ter essa que é a Batilde. Ela é uma mulher super fina, elegante e poderosa. E a Gisele vai ficar muito encantada com a beleza dessa mulher, vai tentar agradar ela, vai levar água pra ela, vai ficar admirando o tempo todo a Batilde. Ela fica assim muito emocionada com a Batilde. Daí a gente vai ter essa cena que ela vai dançar pra Batilde, ela tá sempre tentando impressionar e a mãe da Gisele toda preocupada, né, dela passar mal porque ela tem problema no coração. Aí a Batilde vai perguntar pra Gisele se ela está apaixonada, se ela tá gostando de alguém, como é que é esse rolê. E ela vai primeiro procurar o boy pra mostrar, só que ela não acha o boy. Notem esse aí, caso suspeito. Mas ela fala que ela está noiva, gente. Gisele muito emocionada. Primeiro encontro já fala que vai casar. E aí ela ganha o colar da Batilde e ela fica ainda mais feliz com esse acontecimento. Nós vamos ver agora o Hilarion achando a espada de nobre do Albrecht. Então ele vai fazer o que, gente? Ele vai fazer o exposit do Albrecht. Ele está assim preparando para botar tudo na mesa e contar para todo mundo quem é o Albrecht na verdade. Olha a carinha dele de felicidade pela vingança. Nós temos novamente dança dos camponeses e daí olha o que vai acontecer. A Gisele tá passando aí como quem não quer nada, ela vai encontrar o Albrecht e chega o Hilarion falando assim, querida, pensa, este homem está te enganando. Ele, na verdade, é um nobre e te enganou o tempo todo. E aí, gente, começa a treta e confusão. A Gisele começa a ficar louca, porque ela não tá acreditando que o boy enganou ela desse jeito e que ela foi trouxa a esse ponto. E o que acontece de pior, a Batilde chega e o Albrecht, na verdade, é noivo da Batilde. E a Gisele fica assim, como assim? Ele é meu noivo. E a Batilde, não, ele é o meu noivo. E o Albrecht finge demência, finge que não conhece a Gisele. Gente, olha a raiva que eu tô desse homem. E aí vem um momento épico desse balé, que é a cena da loucura. A Gisele solta o coque, fica descabelada, e a interpretação da bailarina nesse momento é fenomenal. Ela tem que demonstrar o quanto ela tá louca, o quanto isso mexeu com os sentimentos dela. Ela lembra a cena da florzinha, ela vai lembrar várias cenas que ela dançou com Albrecht, e gente, ela enlouquece, ela não quer acreditar que isso tá acontecendo com ela. E assim, gente, esse momento é de arrepiar, muito emocionante. Ela começa a correr pelo palco, começa a dançar e assim, fica super desnorteada, até que vai chegar o ponto que ela vai morrer. E aí o Albrecht fica desolado, ele fica assim, muito chocado com o que aconteceu.
E todo mundo claro ali ao redor. A mãe da Gisele, gente, essa cena é muito pesada. Ela lá com o corpo da Gisele morta no chão. E assim acaba o primeiro ato com essa super reviravolta. Agora a gente vai pro segundo ato. O segundo ato vocês vão ver que vai começar lá no cemitério. A gente tem o Hilarion chorando, coitado, lá no túmulo da Gisele, mas ele vê uma coisa passando, se assusta e sai correndo. Agora a gente vai ter a Mirtha, ela é a rainha das Willys. Observem o quanto ela é maravilhosa, poderosa. Ela tem essas asinhas. E vocês vão ver a pose que ela vai fazer é a mesma que a mãe da Gisele estava contando a história. Essa pose é bem característica das Willys. E daí vão aparecer as demais Willys, porque a Mirtha é a rainha delas. Elas estão todas de branco, todas com véu de noiva. As coreografias que elas fazem nesse momento são muito difíceis, muito bonitas. E vocês vão ver que todas estão aí sendo esses espíritos que aparecem ao anoitecer e todas elas morreram por amor antes do casamento. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter a Gisele chegando para se tornar uma Willy. A Mirtha vai receber ela, né? E a Gisele ainda tá super assustada com o que aconteceu. Vamos ter o Albert, volta o cão arrependido para o túmulo da Gisele levar flores. No início ele não tá vendo ela, mas ela já tá ali dançando ao redor dele, é bem legal essa parte. E vai ter um momento que ele vai poder ver, e a gente volta novamente àquela mulher inalcançável do romantismo. Ele tenta conseguir chegar perto dela, mas agora não adianta porque ela é um espírito. Eles dançam esse padedê muito lindo, muito emocionante, e aí ela vai embora novamente. E ele fica lá chorando. Agora não adianta chorar, né, querido, depois do que você fez. E a gente volta pro Hilarion. Eu tenho dó, gente, eu gosto do Hilarion, né, porque ele foi o cara legal. Mas mesmo assim, é a regra das Willys. Todo homem que aparece, elas obrigam a dançar até a morte, gente. A cara das meninas perseguindo ele é fenomenal. E a Mirtha, super elegante, super empoderada, falando que ele vai sim dançar até a morte. E aí ela mata ele, né, no caso. E a gente tem essa primeira morte. Logo depois, vai chegar o Albrecht novamente. E a Mirtha deve estar o quê? Gente, 2 homens em um dia. Arrasamos, né, amigas, no plano. E aí ela manda ele dançar até a morte. E é muito legal esse empoderamento que ela tem, essa precisão nos movimentos. E a Gisele chega pra defender o boy, porque mesmo ele tendo feito tudo isso com ela ainda gosta muito dele. Eles dançam novamente. E a Mirtha tá assim, empenhadíssima. Fala, não, você não vai descansar, você vai dançar sim. E obriga ele a dançar várias e várias vezes. Nesse momento, vocês já vão ver a exaustão do bailarino, coisa que os bailarinos geralmente não demonstram. Nesse balé, ele tem que mostrar o quanto ele está exausto de estar dançando. E a Mirtha não sai de cima dele, mandando ele dançar, dançar e dançar. E toda vez a Gisele vindo tentando salvar o boy dela. E aí fica nessa alternância. Os dois dançam pra dedê, cada um dança e ele tá exausto. As Willys não deixam ele embora, ficam perseguindo ele. Gente, essa cena é maravilhosa. E aí fica isso o segundo ato inteiro. Até que o que acontece? Já está quase amanhecendo. E as Willys só aparecem durante a noite. Então a Gisele acabou enrolando a Mirtha e fez com que elas fossem embora. E assim a Gisele conseguiu salvar o Albrecht. Gente, depois disso tudo, ela ainda salvou esse homem. Eu preciso nem dizer o quanto, né, estou decepcionada com a Gisele. Mas enfim, ela acaba o perdoando e ele vai embora sozinho, porque ela volta pro túmulo dele, mas ela o perdoou. Gente, vocês viram como esse balé é babado atrás de babado? Agora eu vou contar pra vocês algumas curiosidades que a gente tem sobre essa história. Sobre a morte da Gisele, a gente tem 3 opções que geralmente o pessoal usa. A primeira opção é que ela realmente morre do coração, né? Que ela não aguenta estar ali dançando, a tristeza, junta tudo, ela morre do ataque do coração. Tem outra versão que ela também dança até a morte, até ela ter essa exaustão e morrer. E temos também uma terceira versão que ela pega a espada do Albrecht e se mata com a espada dele, porque ela não aguenta mais viver, já que deu tudo errado na vida amorosa dela. Então ela prefere morrer do que continuar ali vendo tudo dando errado. Esse balé, como eu falei pra vocês, foi criado para a bailarina Carlotta Grise, o seu marido Jules Perrault, que fez os solos da Gisele na versão original, mas ele não levou os créditos pelas coreografias. Então já começamos aí com uma coisa bem polêmica. Uma
outra curiosidade incrível e muito importante para o balé foi que esse foi o primeiro balé que todo o corpo de baile dançou nas pontas. La Sylphide, que é aquele outro balé que eu comentei, foi o primeiro balé que teve uma bailarina dançando nas pontas. Mas só teve inicialmente a La Sylphide, a principal, dançando nas pontas. E hoje em dia a gente vê que só as Sylphides, só essa parte mágica que dança nas pontas. Os outros personagens todos dançam de meia ponta. E Gisele já mudou isso. Nesse balé, todas as meninas do corpo de baile e a Gisele, as Willis, a Mirtha, todo mundo dança nas pontas. Então foi um grande marco para o balé. E em 1903, o Marius Petipa criou a sua versão de Gisele e ele fez a Gisele para Anna Pavlova, que é uma bailarina também muito famosa. E nessa versão ele criou aquela famosa variação do primeiro ato que a gente vê até as versões atuais. Então foi criada pelo Marius Petipa. E além dessa versão que eu mostrei pra vocês, que foi do Royal Ballet, lá de 2014, com a Natália Zipova fazendo a Gisele e o Carlos Acosta fazendo o Albrecht, eu vou recomendar outras versões para quem quiser assistir e ver várias visões da mesma história. Eu acho que é muito importante a gente assistir mais de uma versão de um balé, ver as referências que eles fazem, ver quais adaptações foram feitas durante a obra, até você escolher a sua versão preferida. Bom, uma versão que eu gosto muito é a versão do Royal Ballet de 2016, que tem a Marianela Nunes como a Gisele e o Vadim Muntagirov como o Albrecht. Eu não preciso dizer, eu amo esses dois no palco, eu acho que eles têm uma química, assim, maravilhosa quando eles estão dançando e são perfeitos. Uma outra versão muito famosa é do Teatro Alla Scala de 2005, que a gente vai ter a Svetlana Zaharova como Gisele e o Roberto Bolli como Albrecht. Essa versão é muito conhecida principalmente pela cena da loucura, porque a Svetlana interpreta de um jeito fenomenal a Gisele. A gente também tem uma versão lindíssima que vale muito a pena assistir, que é do Dance Theatre of Harlem, de 1988, que eles chamam Criole Gisele. Para quem não conhece, essa companhia é só de bailarinos negros, e eles fizeram uma versão em que a Gisele é uma escrava e tem todo esse contexto por trás. Nessa versão, a Gisele é interpretada pela Virginia Johnson e o Albrecht pelo Ed J. Shellman. Essa versão é muito linda, sem contar no cenário, que eles fizeram uma cenografia como de filme e ficou assim, perfeita. E a última versão que eu vou recomendar para vocês, para quem gosta de uma versão mais moderna e neoclássica dos balés, em 2018 o English National Ballet fez uma versão com a Tamara Rojo como principal e o James Streeter como Albrecht, e eles fizeram uma releitura super moderna desse balé e que se passa dentro de uma fábrica. Então achei assim bem inusitada essa versão, ainda não assisti, mas estou curiosa para ver. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse é um balé que muita gente tinha me pedido, eu acho que é um balé que todo bailarino precisa assistir, faz parte dos grandes clássicos e principalmente porque marcou muito o romantismo. As coreografias são belíssimas, as músicas, preciso nem comentar, são muito lindas. Enfim, e a história também, apesar de ter um final trágico, é uma história que vale a pena você assistir, observar os detalhes técnicos e, enfim, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Depois me mandem aqui quais outros balés vocês querem conhecer a história. Um beijo!